Olá pessoal, Davidson Ferreira do canal Segredo dos Leilões. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um ponto muito importante para quem está arrematando imóveis em leilões, que é qual o tempo para efetuar uma desocupação de um imóvel arrematado em leilão? Bom, essa pergunta ela tem várias respostas, tá? Existe o tempo para leilões judiciais e leilões extrajudiciais. E nesse vídeo eu vou me ater aos leilões extrajudiciais, que são os leilões dos bancos, né? Mais especificamente eu falo muito dos leilões da Caixa Econômica Federal, tá? E aí eu vou dividir em 3 prazos aí, que são o que eu estou acompanhando, vendo os investidores, indo nos leilões presenciais e vendo aí investidores aí dos leilões online, tá bom? Então existe uma situação que é a situação ideal, tá? Que são pessoas que fazem todo o processo corretamente, todo o processo legal, e elas conseguem efetuar a desocupação em até 3 meses. Eu vejo essa situação que é um cenário excelente, que você consegue ter muita liquidez aí nos imóveis que você efetua a arrematação. Mas essas pessoas já estão nesse mercado há mais tempo, tá? Já sabem todo o passo a passo para efetuar uma desocupação, então inicialmente elas tentam fazer a desocupação de forma amigável, onde ela oferece uma ajuda de custo para o morador, deixa ele morar lá no local por alguns meses, né? E aí fica muito mais fácil, as pessoas já conhecem todo o processo. E quando precisa de entrar com ação judicial, que é a ação de imissão na posse, já tem um advogado constituído, que normalmente é um advogado especialista em leilões de imóveis, que já tem essa parceria com esse advogado, e aí ele já sabe tudo que precisa de ser feito para efetuar a desocupação da forma mais rápida possível, tá bom? Aí tem o pior cenário, tá? Esse pior cenário eu já vi pessoas, conversando com algumas pessoas que ficaram 2 anos e meio para efetuar uma desocupação, tá? É um prazo muito longo, vocês concordam, tá? Mas, conversando com essas pessoas, eu identifiquei um perfil. Por que acontece isso com essas pessoas? Normalmente, essas pessoas, elas simplesmente foram arrematar um imóvel pelo preço. Ela vê um imóvel que vale 200 mil reais sendo vendido por 100 mil reais, ela vai lá e arremata com toda a coragem, tá? Ter essa coragem é muito bom nos leilões de imóveis. Você precisa de ir para o campo de batalha, sair da sua zona de conforto. Mas para você sair da sua zona de conforto e ir para o campo de batalha, você precisa primeiro aprender quais são essas regras desse jogo, tá? Você primeiro precisa saber o que precisa de ser feito antes de efetuar a arrematação de um imóvel, tá? Que são as análises, fazer todas as análises, entender quem está morando naquele local, se é o inquilino, se é o dono, tá? Se é um imóvel de herança, é muito importante você saber qual tipo de contrato, se é um contrato de alienação fiduciária ou se é uma hipoteca, que são os imóveis mais antigos, tá bom? Um exemplo prático, quando você arremata um imóvel de hipoteca, você normalmente vai ter mais dificuldade de efetuar uma desocupação, porque na época das hipotecas não existia um contrato amarrado com os bancos como é hoje, tá? Na época, o mutuário, para o banco conseguir reaver o bem, se o mutuário não efetuasse o pagamento, era um processo bem moroso na justiça e demorado. Por isso que surgiram os leilões extrajudiciais. Surgiu uma lei para garantir aos bancos o direito de reaver o bem, uma vez que a pessoa não efetuou o pagamento, né? O que está acordado ali, que está no contrato, tá? Então hoje os bancos, eles podem levar um imóvel a leilão se o mutuário deixar de pagar até 3 parcelas. Aí o banco notifica corretamente, tá? Notifica, dá todas as possibilidades da pessoa efetuar o pagamento, e se ela não efetua esse pagamento, o banco pode levar este imóvel a leilão, tá bom? Então a gente precisa de saber qual é o tipo de contrato, isso é muito importante. Você sabendo qual é o tipo de contrato também, você sabe qual vai ser a melhor forma de agir para efetuar um processo de desocupação. Então, normalmente, essas pessoas que tiveram aí um imóvel 2 anos, 2 anos e meio para efetuar a desocupação, elas tentaram fazer tudo sozinhas. Foram comprar simplesmente pelo preço, tá? Nem com advogado, na maioria dos casos, essas pessoas estavam com advogado constituído, advogado especialista em leilões de imóveis ali de stand-by, tá? Que você consegue fazer muito desses processos aí sem ter um advogado. Você consegue arrematar e desembaraçar sem ter advogado. Mas vão ter situações que você vai precisar de um advogado. Então, em leilão, cada caso é um caso. Mas já fique preparado,
Porque se você tiver um advogado ali do seu lado, especialista em leilões de imóveis, se for preciso entrar na justiça com o processo de emissão na posse para efetuar a desocupação, você já tem a pessoa para fazer esse trabalho, que já sabe como fazer, tá? E aí você vai ter mais celeridade nesse processo de desocupação, tá bom? E aí tem o que eu chamo de o padrão aí do processo de desocupação, tá? Que é um tempo médio que eu estou vendo as pessoas aí que eu acompanho nos leilões. É um tempo médio aí, os investidores estão demorando de 6 a 8 meses para efetuar uma desocupação, tá? Isso é o que eu estou acompanhando, essa é a informação que eu tenho aí, coletando esses dados aí com quem está fazendo investimentos, tá bom? Você pode ver outros prazos aí no mercado e tem pessoas que preferem nem estipular um prazo porque cada caso é um caso. Mas eu trabalho muito com esse tempo médio aí de 6 a 8 meses, é o que eu estou vendo aí acontecer no mercado. E aí são pessoas que fazem as análises corretas também, tá? E tem um advogado, para caso precise entrar com o processo de emissão na posse, já está tudo prontinho ali, a pessoa entra com o processo de emissão na posse e aí vai seguir todo o trâmite legal, tá? E tem uma coisa muito importante quando você quer efetuar uma desocupação, tá? É você se colocar no lugar da pessoa que está ali naquele imóvel, tá? Quando você se coloca no lugar da pessoa e entende a difícil situação que ela está passando, fica muito mais fácil de você nem entrar com o processo de emissão na posse. Você consegue uma desocupação de forma amigável, né? Aí você oferece uma ajuda de custo para aquela pessoa, deixa ela morar lá por alguns meses, né? Aí você chega num acordo onde fique bom para ambas as partes, tá? Para a pessoa que está no imóvel e que precisa desocupar, ela sabe que precisa desocupar e judicialmente ela sabe que é muito difícil dela conseguir reverter um processo de leilão, uma vez que o banco seguiu todo o processo legal e fez as notificações corretas, tá? É muito difícil da pessoa conseguir reverter. Apenas 5% dos casos isso acontece. Então a pessoa já sabe que ela vai precisar desocupar e na maioria das vezes ela está querendo ganhar tempo, porque ela está numa situação difícil. Então se você se coloca no lugar dessa pessoa e ajuda ela nesse momento difícil, aí chega numa situação muito boa para ambas as partes e faz uma desocupação de forma amigável. Tudo bem, pessoal? Então é bem isso, tá? Em se tratando de leilões extrajudiciais, o que eu tenho acompanhado no mercado são esses 3 cenários de prazo, tá? Agora eu vou fazer um paralelo aí. Mesmo assim, vamos para o cenário pessimista, tá? Se você arremata um imóvel em leilão, demora 2 anos e meio para efetuar uma desocupação, tá? O seu dinheiro fica parado ali por 2 anos e meio, tá? E será que valeu a pena? Por 2 anos e meio, seu dinheiro ficar parado? Tá. Vamos supor que você deixa o seu dinheiro, esse mesmo dinheiro, por 2 anos e meio na poupança, tá? Eu te digo que ainda assim valeu a pena. Porque se você adquirir um imóvel, mesmo adquirindo pelo preço, tá? Se você pagou bem barato, e aí tem o processo também de valorização do imóvel, né? Em muitos casos você compra o imóvel pela metade do preço. E aí tem a valorização durante todo esse tempo, tá? Ele vai render muito mais do que a poupança, tá? Com toda a segurança que a poupança tem, né? Mas diga-se de passagem, já teve um governo que simplesmente bloqueou a poupança de todo mundo. Então nem a poupança é tão segura, tá? E os leilões de imóveis eu digo que é um investimento de alto ganho com baixo risco, tá? Por que baixo risco? Porque se por qualquer motivo, e eu digo qualquer motivo, tá? Você arrematar um imóvel e o mutuário entrar na justiça contra a Caixa e conseguir reverter o leilão, a Caixa te devolve todo o seu dinheiro com juros e correção. Quer coisa melhor do que isso, pessoal? Quer coisa melhor do que isso? Investimento melhor do que esse? Tá? Se der errado, você ainda consegue ter o seu dinheiro de volta com juros e correção? Isso para mim é como jogar na loteria e se você não ganhar, você volta lá no outro dia na casa lotérica e pega o seu dinheiro de volta, tá? Então é um cenário ideal, assim, mesmo a pessoa fazendo tudo errado, essas pessoas ainda tiveram alta liquidez, não liquidez, né? Eu ia falar a palavra liquidez, mas isso está errado. Elas tiveram ainda altos rendimentos, é bem provável que tiveram altos rendimentos. Seu dinheiro ficou parado ali durante um tempo, tá? Provavelmente nesse tempo realmente a pessoa achou que, fiz um péssimo negócio, né?
vem a frustração, vamos se dizer. Mas depois de todo esse tempo, ela esperou, mas ainda assim ela ainda teve alta lucratividade. Agora vamos para um outro cenário, que é o cenário de você investir em ações. Tá? Em ações você tem possibilidades de altos ganhos, mas o risco também é alto. Tá? Você pode ganhar muito, como também você pode perder muito aí com ações, tá bom? E por isso que eu digo que leilões de imóveis é o melhor investimento de todos os tempos, porque você consegue juntar o melhor desses dois mundos, tá? Você consegue ter altos rendimentos, tá? E baixo risco, tá? Baixo risco porque o seu dinheiro volta. Se der errado, o seu dinheiro volta. E se você fizer todas as análises corretamente e tiver um bom advogado especialista em leilões de imóveis do seu lado, te prestando assessoria, vai dar certo. Invistam em leilões de imóveis. Mas antes de entrar no campo de batalha, é importante você aprender as regras desse jogo. Entender quais são essas regras. Depois que você entende essas regras, é o momento de você entrar no campo de batalha. E aí você vai precisar de sair da sua zona de conforto. Dá um frio na barriga, eu senti isso na minha primeira arrematação. E você fica com medo de perder dinheiro, acha que meu dinheiro vai ficar parado nesse negócio, tá? Mas se você fizer as coisas corretas, se qualificando antes de entrar nesse mercado, o risco é muito pequeno, você consegue minimizar muito esses riscos, tá bom? Então, antes de entrar nesse mercado, primeiro se qualifique, entenda as regras do jogo. Depois você entra no campo de batalha e sai da sua zona de conforto para sair da corrida dos ratos, tá? Para você conseguir adquirir a sua independência financeira, tá? Altos ganhos, baixo risco. Esse é o mercado de leilões de imóveis, tá ok? E aí, se você curtiu esse vídeo, essas informações, compartilhe aí com as pessoas que você acha que esse vídeo vai fazer uma grande diferença, tá bom? Siga lá no Instagram, estamos lá no Instagram também, estou sempre postando conteúdo de grande valor, muitas dicas, muitas sacadas, tá? Se inscreve aí no canal também no YouTube, que eu estou sempre colocando muito conteúdo, tá? Só com os conteúdos que eu coloco aqui, você já consegue se qualificar e entrar no campo de batalha. Então aproveite essa oportunidade, siga aí o canal, tá? E acompanhe, porque muita informação de valor eu vou estar postando aí constantemente, tá? Vou começar a fazer uns conteúdos mais densos no canal, para você entender como que funciona na prática quando você vai arrematar. Tudo que você precisa de fazer antes de arrematar um imóvel em leilão, tá ok? Então siga, compartilhe e vamos juntos adquirir a nossa independência financeira com leilões de imóveis, que são altos ganhos e baixo risco. E essa foi a sacada de hoje, as dicas dos segredos dos leilões.